Irmãos, que a graça de Jesus esteja sobre cada um, amém? Hoje nós seguimos a nossa série A Brevidade da Vida, e o tema desta manhã é terminando bem, ou terminar bem, ou chegar bem. Põe no comecinho para nós, por favor. Terminando bem. Eu escolhi dois textos na Bíblia Linguagem de Hoje, tradução Linguagem de Hoje. São dois textos complementares. Eclesiastes, a nossa série está baseada nos livros de sabedoria, nos livros poéticos e sapienciais. Mas nós vamos complementar hoje com o texto de Coríntios, 1 Coríntios 9, 24 a 27, na nova tradução, na linguagem de hoje. Diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. E 1 Coríntios 9, 24 diz assim: vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de flores de louro, uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe que não perde nenhum golpe. Eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado, para que depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Não sei se você lembra do que aconteceu no dia 1º de maio de 1994. Acho que o Lucas era garotinho, tinha 2 anos. Mas eu lembro como se fosse hoje. Estava chegando da escola bíblica dominical e liguei a televisão. Estava lá a corrida de Fórmula 1 parada, mostrando o carro do Ayrton Senna naquele muro lá, naquele autódromo. E a triste notícia de que ele havia falecido. Eu fiquei em choque, porque nós procuramos os nossos heróis, principalmente quando somos jovens. Nós procuramos os nossos referenciais. E eu fiquei em estado de choque. Fiquei ali assistindo até onde foi a reportagem, atravessando o almoço, aquele estado de comoção no Brasil. Mas nós perdemos um grande piloto. Queridos, se Ayrton Senna não tivesse morrido, quantos mais títulos ele haveria ganhado? Com certeza, mais uns 2 ou 3 pelo menos, ele deveria ter ganho. Um piloto de Fórmula 1, ele pode fazer uma péssima largada, mas durante a corrida ele vai recuperando, e ele vai galgando posições, e ele vence a corrida. Isso que importa. Ao passo que um outro piloto pode fazer uma excelente largada, liderar a prova 99%, e na última volta se envolver num acidente, furar um pneu, acabar a gasolina, e ele perde a corrida. A nossa vida passa rapidamente, diz o Salmo 90, e nós voamos. A nossa vida, como diz Moisés no Salmo 90, é como um breve pensamento, passa rápido. Ou como nos diz Tiago, ele diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa.
Como chegaremos no final felizes, realizados, crentes, ou rabugentos, insatisfeitos e até mesmo descrentes? Queridos, eu quero chegar bem. Como pastor, eu quero chegar bem, eu quero chegar em pé. Eu quero correr toda a corrida que Deus me propõe, sem vacilar, sem cair, sem escândalo. Eu quero chegar no final do meu ministério amando a noiva de Cristo, com todas as suas qualidades e com todos os seus defeitos. Eu quero chegar no final, acima de tudo, apaixonado pelo meu Jesus. Eu quero chegar no final da minha vida com o mesmo amor e a mesma fé em Jesus que eu tenho hoje. Queridos, é tão cruel como a falta de fé ou a apostasia é a frieza espiritual. Jesus é muitíssimo maravilhoso para que eu me torne indiferente a Ele. Por isso quero chegar no final da minha jornada amando de todo o meu coração. Porém, infelizmente, o que nós temos visto hoje? O que nós temos visto hoje em nossos dias? Muitos cristãos começarem bem, entusiasmados com a sua fé, mas aos poucos se tornaram apáticos e indiferentes a Jesus. Não chegaram a apostatar da fé, não chegaram a negar a Jesus, mas aos poucos se tornaram apáticos, se tornaram indiferentes a Jesus. Qual tem sido a nossa postura? Nós temos sido fervorosos de espírito? Cristo é a nossa vida? Quanto Jesus possui de nossas vidas? João relata um fato curioso, lá no capítulo 12, ele diz: contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aquelas autoridades religiosas creram em Jesus, entenderam que Jesus era verdadeiro, aceitaram o seu ensino, gostavam de Jesus, mas não o confessavam publicamente, porque quiseram fazer média com os fariseus. Porém, Jesus foi muito explícito quando disse que todo aquele que não o confessar perante os homens, ele também não o confessará perante o Pai. Lembra das palavras de Jesus também em Apocalipse: eu sei o que vocês têm feito, sei que não são nem frios nem quentes, como gostaria que fosse uma coisa ou outra, mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou vomitá-los da minha boca. Queridos, a vida com Jesus é uma carreira. A minha vida começou quando eu nasci, eu já nasci num lar presbiteriano. Estou nessa caminhada então há 50 anos, mas da minha própria família, há alguns que já abandonaram esta carreira. Há um fato muito comum que nós criticamos nos católicos, é a questão deles serem católicos nominais, de não conhecerem a Bíblia, de não conhecerem a própria doutrina católica. Grande parte, ou a maioria dos católicos vivem assim. Uma outra parte é religiosa, bate cartão na igreja, porém não vive uma vida convertida a Cristo. Não mostram sinais de transformação, de arrependimento.
Muitos de nós já nascemos no Evangelho e nós tivemos o nosso despertamento espiritual na adolescência ou juventude e fizemos a nossa pública profissão de fé nesse período. Mas com o passar do tempo, nós também vamos acostumando com esse dia a dia com Jesus, com a igreja, e vamos nos tornando religiosos. Nós acostumamos com algumas práticas, com alguns rituais, mas nós perdemos aquele vigor espiritual do início. Muitas vezes começamos bem, a nossa conversão foi maravilhosa, nós tivemos diversas experiências com Deus, conhecemos Jesus de fato, mas com o passar do tempo substituímos o Evangelho que liberta pela religião que põe um peso. Passamos a acreditar que aquilo que fazemos nos justifica perante Deus. Passamos a acreditar que a nossa honestidade, que o nosso serviço, que a nossa contribuição, que a nossa frequência são os nossos passaportes para a eternidade. Passamos a acreditar que o nosso nome no rol de membros da igreja é o nosso passaporte para o céu, para a eternidade. Eu estou praticamente há uns 20 anos em conselho de igreja, e já vi pessoas se enfurecerem ao saberem que os seus nomes foram cortados do rol da igreja, da membresia da igreja, mesmo que há uns 4, 5 anos ela não frequentasse a igreja. Isso é pura religiosidade, pura religião. Então, queridos, eu volto a repetir, eu quero terminar bem. Não quero me tornar um religioso, um moralista, um legalista, cheio de justiça própria, que aponta o dedo para os outros, para os pecadores. Eu fui chamado pela graça de Deus, como eu citei o Spurgeon semana passada, dizendo que se Deus não o escolhesse, jamais ele teria escolhido a Deus. Eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu era. Eu fui chamado pela graça, eu comecei com o toque da graça, portanto eu não posso e também não quero terminar na lei. Paulo diz aos Gálatas: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Os Gálatas receberam o Evangelho da graça e agora estavam exigindo a prática da circuncisão, estavam voltando a ser escravos da lei. Queridos, um dia, você e eu, nós somos encontrados por Cristo. Um dia, o amor de Deus invadiu sobrenaturalmente a nossa vida. Nós fomos inundados pela maravilhosa graça de Deus. Nesta época nós éramos leves, nós éramos inundados pelo Espírito, nós dávamos glória a Deus, nós dávamos pelo menos um aleluia presbiteriano, que é aleluia. Estávamos apaixonados por Jesus, estávamos vivendo o primeiro amor. A nossa relação era com o Cristo vivo. Mas aos poucos, a nossa relação foi sendo substituída para com a instituição, para com as atividades, o ativismo religioso. E fomos colocando a nossa vida espiritual no piloto automático. E aí acabamos nos tornando mais membros da igreja do que discípulos de Jesus. E com isso a nossa fé foi se esfriando, porque ao se envolver com a noiva de Cristo,
que é a igreja. Nós descobrimos, o véu foi tirado, que a noiva não é tão perfeita quanto o noivo. E muitas vezes a noiva cobra, a noiva machuca, às vezes a noiva oprime, às vezes a noiva não tem a mesma compaixão que o noivo. E ao apagarmos o nosso amor pela noiva, o nosso amor pelo noivo também foi se apagando. E não adianta, eu sei que tem uma galera hoje, um pessoal falando isso hoje. E não adianta dizermos que amamos o noivo se não amarmos a noiva. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva, e não é possível haver relacionamento com o noivo sem a noiva. Sabe por quê? Simples assim. Porque o noivo ama a noiva, se sacrificou pela noiva, santifica a noiva, cuida da noiva e alimenta a noiva. Jesus nunca dissociou-se da noiva e nunca vai dissociar-se da noiva. Seria ingênuo de nossa parte dizer que estamos bem com o noivo sem estarmos bem com a noiva. Como participamos da mesa da comunhão, se estamos bem somente com o noivo e não com a noiva, é impossível. Jesus disse: larga a tua oferta lá no altar e vai se acertar. Depois você vem e oferece a sua oferta. Calvino disse que Deus é o nosso Pai e a igreja é a nossa mãe, que nos nutre, que nos recebe no seu seio, onde somos nutridos e alimentados. Eclesiastes, em sua sabedoria, diz o texto lido, que o final é melhor que o começo, porque o final mostra o resultado. Paulo também disse que o final é melhor, e ele tem uma preocupação com a sua chegada. Ele não quer ser eliminado, ele não quer ser desqualificado. A vida é tão curta, queridos, tão passageira. Imagine chegarmos desqualificados no final. Nesse caso, Paulo, ele não era tão calvinista, ele era meio arminiano. Eu sei que isso é uma brincadeira que a gente faz de púlpito, calvinista, arminiano. Uns entendem, outros não entendem. Quem conhece a doutrina presbiteriana sabe o que é calvinismo, o que é arminianismo. E a gente acaba gostando dessas classificações. A gente faz até piada com essas classificações. E por que eu estou dizendo isso? Porque como presbiterianos nós cremos que não podemos perder a salvação. Isso para nós é ponto pacífico, para mim é ponto pacífico. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas Paulo aqui nesse texto está dizendo que ele poderia ser desqualificado, portanto jamais poderia relaxar, acomodar-se, esfriar a sua curta a fé nessa curta peregrinação aqui na terra. Paulo usa nesse texto duas figuras, dois atletas, um maratonista e um boxeador. O maratonista pode cansar e pode desistir da corrida. O boxeador pode até não cansar, mas pode levar um golpe que o derrube. E nós podemos, olhando para essas duas figuras, tirar duas lições para terminar a nossa carreira bem. A primeira mostra se nós estamos bem, se nós estamos vivos espiritualmente, e a segunda nos mostra como permanecermos fiéis até o fim.
Então a primeira é: estamos vivos? Nós precisamos saber se nós estamos vivos espiritualmente. Porque, como eu disse anteriormente, nós podemos até ser membros da igreja, sem ser discípulos de Cristo. Podemos ser religiosos e não ser cristãos verdadeiros. Paulo diz no versículo 26, por isso corro direto para a linha final, por isso corro para o alvo. Paulo estava vivo espiritualmente porque Paulo estava correndo direto para o alvo. Paulo estava ativo no reino de Deus. Estar vivo espiritualmente é estar nessa corrida, é estar engajado, é estar no trajeto. E ele não somente estava galgando quilômetros em direção ao reino de Deus, como estava também levando outras pessoas a percorrerem o mesmo caminho. Queridos, como nós podemos medir a nossa vida espiritual? Se estamos bem ou não estamos? Jesus disse que pelos frutos que nós damos ou não damos, nós podemos ser medidos, nós podemos nos conhecer. E Jesus foi enfático ao dizer que quem permanece nele dá muito fruto. Por quê? Porque Jesus é a fonte da vida. Portanto, se estamos conectados na vida, nós produziremos vida e novas vidas. Isso parece óbvio quando plantamos um abacateiro, uma laranjeira. Se a árvore está viva, ela dá fruto. Se ela morre, não dá fruto. E ainda pode haver uma terceira via, dela estar viva e não dar fruto, então ela está doente. Paulo estava correndo, Paulo estava agindo, Paulo estava trabalhando no reino, Paulo estava produzindo discípulos, Paulo estava ensinando, Paulo estava pregando, Paulo estava curando. Estava num discipulado nessa semana, e o tema daquela reflexão, daquela noite com o casal era imitando a Cristo. O que Cristo fez aqui na terra? Basicamente, no seu ministério público, ele pregou, curou e ensinou. Eu olhei para o casal e disse: a quem vocês estão pregando, ensinando e curando hoje? Essa pergunta vale para você. Hoje, qual é a pessoa que você está curando? E aí o verbo curar é amplo, né? É terapia, é cuidado. Quem você está ensinando? E a quem você está pregando? Era isso que Jesus fazia. Esse deve ser o nosso fazer também diário. Paulo estava orando, Paulo estava intercedendo, Paulo estava adorando, ele estava servindo, Paulo também socorria, Paulo ajudava, ele dava suporte às outras pessoas. E aí, queridos, nós estamos correndo, ou nós não estamos aguentando nem o nosso próprio peso? Nós vivemos dias difíceis. Tem alguns cristãos que mal estão se sustentando nessa pandemia. Tamanha angústia, tamanho sofrimento, medo. Qual é a vida que nós estamos vivendo? É a vida abundante que Jesus prometeu àqueles que são seus discípulos? Somos como lamparinas colocadas no alto do armário, como disse Jesus? Somos como o bom perfume, como disse Paulo? Somos como pedras vivas, como diz Pedro? Nós estamos correndo. Se quisermos terminar bem, precisamos estar na corrida. Esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto é: se estamos vivos, como permanecermos vivos até o ponto final? Vivos espiritualmente. Por isso o pregador, o Eclesiastes diz: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. E aí Paulo entra novamente com a figura dos dois atletas. No versículo 27 ele diz: eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado. Paulo era alguém bastante disciplinado. Você sabe por que o Ayrton Senna foi vencedor? Será que porque ele era um bom piloto, e de fato ele era? Será porque ele era arrojado, e de fato ele era? E fez a diferença na carreira dele, o fato de ele ser arrojado? Mas há um outro aspecto, que eu não sei se você sabia, mas ele era muito disciplinado com o seu corpo. Ele praticava natação, praticava corridas. E algumas de suas corridas, a pé, e algum dos grandes prêmios de Fórmula 1 que ele ganhou pela sua condição física. E ele deixava isso bem claro. Ele estava ali no fio, ali com cãibras, com dores, e por pouco ele não parou, não desistiu, não desmaiou, e cruzou a linha de chegada, porque ele estava bem fisicamente, ele era treinado. Queridos, nós estamos falando de disciplina. Para chegar bem é necessário ter disciplina espiritual. Paulo, no final da sua vida, diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas bem antes disso, ele disse essas palavras, no versículo 27, mas eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Como permanecermos vivos, em pé, como terminarmos bem a nossa carreira, nutrindo a nossa alma, queridos, na fonte. Não há outro caminho, não existem fórmulas mágicas. Por mais que queiramos e busquemos, é dia a dia uma vida de disciplina, de oração, e oração de todas as formas, e oração de todos os tamanhos, da oração do café com Jesus, como se estivesse ao nosso lado, tomando um café conosco, a oração do desesperado, o clamor, da oração de adoração à oração de confissão, da oração de petição para a oração de intercessão, que é muito diferente uma da outra, da oração longa à oração relâmpago. É necessário estarmos constantemente em oração. É necessário estarmos conectados na videira. É também o dia a dia com a palavra. Eu estou relendo a Bíblia aqui e com vergonha eu digo isso. A cada dia eu descubro coisas novas. Quem é o alfa e quem é o ômega? Você vai levantar a mão correndo, vai falar: Jesus. Eu vou falar: sim, mas quem mais? Como assim quem mais? Deus é o alfa e o ômega também. Não tinha reparado isso. Na releitura da Bíblia em Apocalipse descobri: Deus é o alfa e o ômega, e Jesus é o alfa e o ômega. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Todo-Poderoso. Diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. E depois Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que estive morto e hoje estou vivo. E a palavra, como oração, também há diversas formas de se relacionar com ela. Nós podemos lê-la sequencialmente, que é importante também para
conhecermos, descobrirmos, mas nós podemos estudá-la aprofundando o conhecimento através do estudo. Ou também nós simplesmente podemos nos deleitar na palavra através da meditação, aquela leitura que aquece o nosso coração e que enche o nosso espírito de vida. Existem outras formas de treinamento espiritual, de disciplinas espirituais. O serviço é uma delas. Quando estamos servindo, estamos sendo fortalecidos. Há irmãos servindo aqui hoje. Os que estão servindo aqui hoje estão sendo cheios, estão sendo abençoados por Deus. O jejum é outra disciplina para fortalecimento dos frutos do Espírito, especialmente o domínio próprio. A confissão é uma outra disciplina que trabalha em nós a humildade. A adoração é outra disciplina que nos enche o nosso coração na presença de Deus. Assim como a solitude, o silêncio com Deus. A disciplina da orientação, tão pouco praticada em nosso meio, por isso nós temos insistido aí com o discipulado. O discipulado nós conseguimos praticar essa disciplina chamada orientação. Quem você tem que orienta a sua vida hoje? A quem você recorre quando está com pensamentos estranhos? Está em dúvidas? Quem que você busca? Quem é o seu amigo? Quem é o seu orientador espiritual? Além da Bíblia, quem é uma pessoa de carne e osso que você pode abrir o seu coração para ela? Como permanecer vivos espiritualmente através desse treinamento da alma? Através da disciplina espiritual, através dos hábitos diários. Queridos, são os hábitos diários que nos mantêm fortalecidos, fortes, preparados para o cansaço da longa maratona ou da curta maratona que nós vivemos aqui nesta vida. São os hábitos diários de espiritualidade que nos treinam para o ringue da batalha, para entrar e para vencer, para não sermos nocauteados. Você e eu, nós não podemos colocar a nossa vida espiritual no piloto automático. E de que maneira você põe a sua vida espiritual no piloto automático? Vindo todos os dias, ou melhor, todos os domingos na igreja, e não orando na sua casa como deveria, não tendo contato com a palavra como deveria, não se encontrando com outras pessoas para edificação mútua como deveria. É muito fácil ser um cristão no piloto automático, só que isso não nos fará chegar no final, porque os embates vêm, as lutas vêm e nos derrubam. É preciso fortalecer-se. Queria concluir, queridos, terminando bem. Eu quero terminar bem, como eu já disse, não quero apostatar da minha fé em Cristo, e também não quero esfriar, não quero perder o primeiro amor, não quero me tornar um religioso seco, crítico, vazio espiritualmente. E você? Você tem esse desejo também de chegar bem? Mas como você está? Você está correndo? Você está no trajeto? Ou você já sentou em cima da pedra? Parou de correr a maratona da sua vida com Cristo? Na igreja de Éfeso, muitos estavam dormindo. E Paulo diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará.
Na igreja de Coríntios havia muitas crianças em Cristo. Paulo diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Tem gente que só olha para o seu umbigo, está nem aí com o resto. São carnais, crentes carnais, crianças em Cristo. Outros naufragaram na sua fé. Paulo diz lá em Timóteo: dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Na igreja da Galácia, alguns caíram da graça. Paulo diz: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça, decaístes. Eu não quero fazer parte dessa estatística dos que naufragaram na fé. Eu quero ouvir de Jesus as palavras da parábola dos talentos: muito bom, servo e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Eu quero ouvir as palavras de Jesus dizendo: vinde benditos de meu Pai para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Tomai posse do reino que vos está preparado. E você, como você quer terminar a sua carreira aqui na terra? Eu diria que Deus, queridos, nos dá total condição de nós terminarmos bem a nossa carreira aqui. Paulo diz: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Deus nos dá toda a condição para terminarmos bem. Mas não coloque sua vida no piloto automático. Tem muitos pastores vivendo no piloto automático. Não permita apagar o Espírito dentro de você. Se disponha a correr. Participe ativamente do reino. Existem muitas formas de você fazer isso. Entrar na corrida é o primeiro passo. E o segundo passo é treinamento espiritual, disciplina espiritual, da mesma maneira que, se quisermos manter o amor conjugal, ontem foi dia dos namorados, o amor conjugal aceso, nós precisamos alimentá-lo constantemente. Assim é a nossa vida espiritual. Encerro dizendo: melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Deus abençoe a sua vida. Amém.